Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco e mais um Conectados com a Palavra. Do tronco velho vai brotar um renovo. Eu recorro aqui à palavra do profeta Isaías, no capítulo 11 do seu livro, versículo 1 diz: Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará das suas raízes. Isaías capítulo 11, versículo 1. O tronco, aqui citado pelo profeta, pressupõe aquilo que restou de lembrança do que fora outrora o pujante reinado de Davi. Tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi, daí porque a referência. Davi, aquele que fora esse reinado pujante e temido pelos inimigos, sofreu desgaste e divisão. Assim, a raiz desse tronco foi danificada. Um pouco dessa história está no capítulo anterior, aliás, nos últimos versículos do capítulo anterior, que diz assim: Agora o Senhor dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão derrubados, e os mais elevados serão abatidos. Cortará o emaranhado da floresta com um machado, e o Líbano cairá pelas mãos de um poderoso. Isso é a conclusão do capítulo anterior. Aí ele introduz dizendo que do tronco de Jessé há de brotar um renovo. Mas a promessa do Senhor é que, apesar de tudo isso, como já disse, brotará uma nova vida através de um novo governante que é simbolicamente denominado rebento ou renovo, denominado Cristo, como é também chamado raiz de Davi. A respeito disso, nós vemos, por exemplo, o que diz João ao escrever o Apocalipse, capítulo 5 do Apocalipse, versículo 5. Então um dos anciãos me disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o selo e romper, para abrir o livro e romper os seus selos. Experiência vivida, portanto, por João, o que escreveu o Apocalipse. Renovo nos remete a um novo começo, a um recomeço. A nação fora devastada pelos assírios e depois pelos babilônios. O profeta fala de uma pessoa, um descendente de Davi, que brotará do tronco que ficou na terra. Tronco de árvore derrubada pelos poderosos exércitos de Senaqueribe, da Síria, e depois Nabucodonosor, da Babilônia. No contraponto com essa situação terrível, o profeta antevê uma era perfeita e pacífica. A aplicação messiânica aqui é evidente para nós que lemos o texto nos dias de hoje, pois a descrição é rica, idealizada, é repleta de detalhes nas suas entrelinhas. Isso nos mostra que ela não se cumprirá na sua inteireza antes que venha o reino escatológico. Ou seja, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É no Natal que esse broto nasce do tronco de Jessé. Esse renovo aparece. E Jesus, então, realiza o seu ministério e ele voltará para buscar a sua igreja e implantará por definitivo e eternamente o seu reino na face da terra. O grande e terrível dia do Senhor está por vir. E ele virá. Por que grande e terrível? Grande para nós que cremos em Jesus como nosso Salvador. Será maravilhoso, mas será terrível para aqueles que não creram. Porque daí em diante não haverá mais condições para a reconciliação. Que possamos entender e divulgar essa mensagem maravilhosa do Natal de Cristo, àqueles que ainda não conhecem essa verdade. Vamos orar? Se você puder parar um pouco o que está fazendo, vamos juntos em oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu és tão maravilhoso.
tu providenciaste todas as coisas, as mínimas coisas, as menores coisas, mas tu fizeste também com que as grandes coisas tivessem lugar, através da demonstração do teu amor por nós, ao enviar Jesus Cristo ao mundo. Esse renovo que brota do tronco de Jessé, nosso Salvador. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém.